Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. Sentiram a minha falta? Pois é, né? Eu demorei bastante pra estar gravando outro programa. Acho que esse aqui foi o maior espaço de tempo que eu levei pra postar, tipo, um episódio com relação aos anteriores, sabe? Que tá fechando já 6 dias desde o último programa sem contexto que foi ao ar. Na verdade, eu já teria demorado bastante, tipo, se não fosse pelo meu imprevisto que aconteceu ontem, né? Eu já teria ficado 5 dias de distância de um programa pro outro, que já seria meu recorde, eu acho, mas ainda fiquei um a mais, porque ontem no domingo eu fiquei sem luz e recuperei luz só hoje na segunda-feira. Então, ontem eu pretendia ter vindo com um programa sem contexto, já estava com tudo preparado, inclusive, mentalmente também, mas acabou não rolando, né? Mas enfim, aí talvez vocês podem esperar que eu faça programas com maior frequência nessa semana, quem sabe para dar uma compensada no algoritmo, sabe? Programas um pouco mais curtos, e quando eu digo mais curtos, quer dizer tipo 1 hora, mas pelo menos aumentar o fluxo, assim, para o algoritmo ver que o projeto não morreu. E vocês acreditarem nessas palavras que eu tô falando, né? E para começar esse programa, eu vou falar de música, sabe? E a música que eu vou estar comentando para vocês se chama Iron Fist, da banda Corrida em Cambria, né? Iron Fist quer dizer punho de ferro, e não é uma letra sobre o personagem da Marvel Punho de Ferro, mas fala especificamente sobre um punho de ferro, né? E essa banda Corrida em Cambria, eu já fiz um programa dedicado para ela uma vez. Contei que é um programa que eu gosto bastante, sou bem apaixonado pelo trabalho deles, assim, no ponto de vista mesmo, assim, musical da parada, porque as letras deles nem eu consigo interpretar a maioria delas, porque elas têm a ver com o contexto de uma história em quadrinho, sabe? É uma banda de rock progressivo que as músicas ainda por cima são feitas para expressar passagens de uma história em quadrinho que é desenhada e escrita pelo vocalista da banda, sabe? Então, honestamente, a maioria das músicas eu gosto muito, mas eu sequer consigo entender exatamente o que ela tá falando. Eu fico só com a parte musical e com o feeling que eu sinto, né? Que de modo geral eu acho uma banda que passa bastante feeling. Só que essa música Iron Fist, por algum motivo a letra dela me inspirou a criar um personagem pra minha história, que vai ser também um assunto que eu vou desenvolver depois que eu ler a letra aqui pra vocês, né? Mas eu também já tenho noção do que vai ser falado depois. Eu tenho mais ou menos, tipo, esse programa inteiro já tá ah, organizado na minha cabeça. Vamos ver como é que ele vai se transformar na prática, né, ao longo dessa 1 hora que eu vou falar aqui com vocês. Então vamos começar por essa música, né, Iron Fist, da banda Corrida em Cambria. Em primeiro lugar eu vou fazer a tradução da letra, assim, e depois eu vou mencionar um pouco do que eu sei que ela fala na história original dela, né, como eu disse, essa música aqui, ela tem a ver com uma história em quadrinhos, só que o meu personagem que eu vou criar inspirado nela não tem nada a ver com o que está acontecendo na história, pelo menos até onde eu fui capaz de entender, né, porque eu nunca li essa história em quadrinhos, então não sei exatamente do que se trata. Essa história é escrita pelo Cláudio, que é o vocalista do Corrida em Cambria. E primeiro só para comentar a questão assim, de como ela soa musicalmente, é uma música bem tranquila, inclusive assim, ela tem um quê assim de triste também, mas ela não é uma música tão assim pesada nos ouvidos, sabe? A questão assim de sonoridade, ela é bem calma, bem tranquila, assim, uma música, sei lá, não tem outro termo pra ressaltar o quanto não pesada ela é, sabe? E ela tem um quê assim meio de triste também, mas um lado também bonito, sabe? Uma melodia tranquila e tudo mais. Ela tem quase 5 minutos de duração, né? 4 minutos e 45 segundos. Eu gosto bastante da música como um todo, sabe? Só que musicalmente falando, ela soa mais pra um lado assim, de até de relaxar, sabe? Ou, né, eu não acho que chega a ser uma bad vibe, assim, tipo, deixar uma deprê e tudo mais, e mesmo entendendo a letra, que a letra não é necessariamente positiva, mas dá pra extrair alguns pontos bonitos, digamos assim, da mensagem, né? Mas então vamos lá, vamos fazer a tradução aqui da letra, esclarecido um pouco sobre como ela soa, e no final eu comento daí coisas a respeito sobre ela. Enfim, a música começa bem assim: o desejo que você fez e as coisas que você semeou. Todos nós imaginamos, todos nós pensamos. As coisas que eu fiz e o mundo que eu vi não se comparam com você, minha rainha. Ó, eu pego o um pelo outro e darei meu jeito através desta máquina, né? Essa última frase que é a que é mais difícil de entender, tipo, as duas frases primeiras já são bem, sei lá, dá pra dizer assim, poética, talvez, sabe? Até a parte de que ele fala que as coisas que ele viu e o mundo que. As coisas que ele fez e o mundo que ele viu não se comparam com você, minha rainha, né? Aí essa última frase que ele fala que vai dar um jeito através dessa máquina, já deve ter alguma coisa muito específica com relação a essa passagem do que tá acontecendo na história em quadrinhos, sabe? Que eu sou incapaz de interpretar. Aí chega o refrão da música, que é a grande razão pela qual ela acabou me inspirando a criar um personagem próprio, né? Porque ela fala assim: maldito seja esse punho de ferro amaldiçoado, quando eu perco o controle. Oh não. Maldito seja esse
punho de ferro amaldiçoado quando eu perco o controle ou não. Apesar de ter essa letra assim, né? A expressão original é goddamn, que goddamn, tipo, o jeito mais fácil de traduzir realmente é maldito, sabe? Mas seria tipo amaldiçoado por Deus, sabe? Que meio que para nós é uma expressão que não faz sentido, mas quando tá falando goddamn, né, é maldito, é alguma coisa que foi amaldiçoado pelo próprio Deus, né? Então, apesar de ter umas letras assim intensas, digamos assim, ela continua na mesma vibe tranquila, sabe? Ele não canta essa letra gritando nem nada, ele tá cantando bem tranquilo, mas a frase que ele tá falando é isso: maldito seja esse punho de ferro amaldiçoado quando eu perco o controle ou não. E dessa frase eu já ficava imaginando um monte de coisa na minha mente, sabe? Mas eu vou esperar pra esclarecer isso depois do final da tradução da letra. Aí depois a próxima estrofe da música diz o seguinte: o primeiro trem parte, o último se aproxima. Todos nós cantamos, estamos indo para casa. Estamos indo para casa, né? E depois a música segue assim: enquanto a cortina balança para cobrir todos os nossos segredos guardados, o nosso amor era o suficiente, né? Então tem um quê romântico nessa música também. Aí ele repete o refrão, mas com algumas variações. Primeiro ele fala: maldito seja esse punho de ferro amaldiçoado quando eu perco o controle. Me dê a força, eu sei, e por favor acredite em mim, né? Give me the strength. Me dê a força, eu sei, e por favor acredite em mim. Ó garota, é isso o que eu me tornei, e eu vou deixar para você decidir o que você irá fazer, né? Então aqui mais uma vez daí abre o contexto que tu pode imaginar coisas românticas, sabe? É isso que eu me tornei, leva a entender mais assim alguém que tá se enxergando, sabe, talvez até como um monstro, né? É isso que eu me tornei, se tu parar pra refletir, literalmente, digamos assim. E ele fala, eu vou deixar para você decidir como se fosse, sei lá, eu tentando contextualizar uma história que eu não sei do que se trata, parece que é como se fosse assim também, se essa guria, se essa mulher que eles têm relacionamentos, talvez ainda vai querer acompanhar ele, sabe? Assumindo também que seja um homem que tá cantando a letra, também não sei, sabe? E daí ele fala, eu vou deixar o que você vai fazer, sabe? Realmente dando a opção de escolha para a pessoa de continuar ou ficar, ou seguir sem ele, ou né, continuar do lado dele, sei lá. E depois daí ele vai pra uma parte assim, que seria como se fosse o solo da música, mas não tem um solo assim de guitarra, sabe? Tradicional do rock metal, só uma parte que fica o instrumental. E daí duas frases que seriam basicamente a bridge da música, né? Uma bridge bem curta, que ele fala assim: porque eu não quero perder o seu abraço, ou eu não quero perder o seu toque em mim, sabe? É que em inglês é your hold on me. Your hold seria o seu abraço em mim, mas meio que não faz muito sentido. Então, digamos que ele fala: porque eu não quero perder o seu abraço, eu não quero perder o seu toque em mim, né? Então, mais uma vez, relata essa. Tipo, ressalta essa ideia de que é alguém que não quer se afastar de uma outra pessoa, e essa pessoa tem um punho de ferro amaldiçoado, seja lá o que isso quer dizer. Aí depois, no final da música é assim: ah, maldito seja esse punho de ferro amaldiçoado quando eu perco o controle. Me dê ou não, por favor, acredite. Ó garota, é isso que eu me tornei e eu vou deixar para você decidir. O que você vai. Aí depois ele vai, em vez dele terminar aquela frase, ele parte para outra que diz o seguinte: apenas se lembre, não preste atenção neste punho de ferro, neste punho de ferro. Apenas se lembre, não preste atenção nesse punho, ó, nesse punho de ferro. Então dá para entender, mais uma vez, é alguém que tem um punho de ferro, eu imagino que não seja uma metáfora, seja alguém nessa história que literalmente tem um punho feito de ferro, sabe? E por algum motivo esse punho de ferro ele não gosta muito dele, sabe? Seja lá por que ele tem esse braço, o que esse punho faça, é alguma coisa que ele tem uma relação assim de ódio, parece, sabe? E depois a parte final da música é uma variação do refrão que ele só fala mais uma vez: maldito seja esse punho de ferro amaldiçoado quando eu perco o controle ou não. Maldito seja, ele fica repetindo várias vezes. Maldito seja esse amaldiçoado, maldito seja esse amaldiçoado, né? God damn this cursed, God damn this cursed, God damn. E a última frase da música é: maldito seja esse punho de ferro amaldiçoado, né? Então, meio que fica evidente porque que essa é a parte da música que ficou mais gravada na minha mente, e ao longo dos anos, eu ouvindo ela, eu acabei criando um personagem para minha história baseado nessa letra, digamos assim, sabe? Não só nessa letra, mas também nessa letra. Então vamos lá, primeiro vamos esclarecer aquilo que eu fiquei sabendo do que essa música tá falando na história original, sabe? Na história em quadrinhos que ela tá feita para representar alguma parte dessa história, sabe? Pelo que eu entendi, pelo que eu vi de comentários de gente na internet, assim, sabe? Gente que supostamente leu a história, parece que tem a ver com uma parte de um acidente de trânsito, né? Então é bem louco. Tipo, não sei se é necessariamente de trânsito, mas é alguém que tá dirigindo um carro e essa pessoa tem um veículo, sei lá se não é um carro, e essa pessoa tem um punho de ferro
amaldiçoado, um punho de ferro que, sei lá, qual é o contexto dele na história, realmente não estou por dentro disso, mas, né, essa pessoa tem um punho de ferro e ela tá dirigindo, conduzindo o veículo e ela perde o controle, por isso que ela literalmente fala assim, maldito seja esse punho de ferro amaldiçoado quando eu perco o controle, sabe? Porque é bem no momento específico da história que ele supostamente está perdendo o controle do veículo e se acidentando, e isso vai causar algum problema. Mas, né, essa explicação desse acidente de trânsito não justifica todas as outras frases da música, né? Que ele fala dessa garota, afinal, e ele diz que vai deixar ela decidir o quê, sabe? Realmente, dá pra ver que sem ler a história eu não vou conseguir entender especificamente quem é esse personagem e por que ele tem essa relação específica com esse Punho de Ferro, né? Mas essa também nem era a minha intenção, no sentido assim que, né, eu ter desenvolvido meu personagem originalmente, no caso, se inspirando numa música que é pra relatar outro personagem, mas ainda assim eu acho que o que eu fiz na minha história é bem diferente, né? E aqui vai ser um momento que eu vou daí spoiler, basicamente, um possível público meu, um possível leitor meu, mas também não tem problema, né? É o tipo de coisa que provavelmente se algum de vocês virem a ler meu segundo livro, que é onde aparece a personagem inspirada nessa música, talvez vocês se lembrem do que eu falei aqui, talvez nem se lembrem, porque, né, geralmente aqui é só para vocês ouvirem, refletirem, acharem interessante ou não, verem como que eu interpretei certas partes da letra, quis incorporar na minha narrativa e tudo mais, só para fazer assim um exercício de criatividade, sabe? Né? Para vocês ouvirem essas informações e guardarem e estragar a experiência. Mas ainda assim eu vou comentar, eu vou falar para vocês mais do que os meus próprios personagens da história nesse momento sabem desse poder dessa menina, né? Então eu já spoilei que é uma menina que tem esse poder, por algum motivo na minha história, essa ideia de ter um punho de ferro eu quis colocar num personagem feminino, sabe? É uma mulher, na minha história, assim, uma jovem, sabe, 20 e poucos anos, tal, isso não é importante, né? Nem a aparência física dela também não vou descrever, porque isso não é importante. O que é importante é que ela vai ter um punho de ferro, só que na minha história eu mudei para um punho de aço. Por que eu mudei para punho de aço? Em primeiro lugar, porque sim, existe um personagem da Marvel chamado de Punho de Ferro. Essa música especificamente está falando também Punho de Ferro, e eu não queria fazer mais um Punho de Ferro nessa história. E não que o nome da menina será Punho de Ferro, mas muita gente vai ficar falando essa palavra na história, né? Só que no caso, na minha história, eles falam muito punho de aço, punho de aço, punho de aço, punho de aço, porque eu quis mudar, né? Para aço em vez de ferro, não ficar escrevendo punho de ferro, só para ter essa distinção clara. E o que será esse punho de aço? Então aqui já é um bagulho assim que eu vou elaborar muito mais do que os personagens da minha história sabem. Que nesse momento, como ela não é necessariamente uma aliada do protagonista e os camaradas dele, assim, digamos assim, sabe? Ela é uma menina que faz parte de outro grupo, outra facção, se vocês preferirem. Só sabe que ela é uma mulher que ela tem um punho de aço. A mão direita dela é feita de ferro, metalizada, claramente. E ela faz bizarrice, sabe? Aquele punho se comporta de várias formas que eu nem tenho como explicar pra vocês, literalmente, só vocês lendo para tentar interpretar um pouco do que ela faz, porque realmente eu me permito, sabe? Essa é uma personagem que por algum motivo eu sempre quis fazer ela fazer coisas assim fora da casinha, sabe? Aquele punho dela faz muito mais do que qualquer outro personagem com um punho de aço já fez, na minha opinião, sabe? Ela realmente tem capacidades e transformações com aquele braço que quem tá enxergando demora pra entender, tipo assim, o que caralho tá acontecendo, porque muda de tamanho, muda de forma, muda de textura, sabe? Realmente é um poder feito pra ser bem apelativo e bem assim, sempre que ele entra em ação, ninguém sabe o que vai acontecer exatamente. E até por isso que ninguém entende muito bem qual é dela, qual é o poder dela. Então eu vou explicar qual é o poder dela, sabe? Como eu disse, toda essa personagem foi idealizada através dessa música, afinal das contas, sabe? Não é um negócio que nasceu num único momento. Eu fui vendo essa música ao longo dos anos, refletindo sobre essa letra, sabe? Até interpretando um pouco do feeling, do sentimento e tudo mais. E algumas coisas ficaram mais gravadas em mim e outras não. Então a primeira coisa que eu quis colocar nessa personagem é essa dinâmica dela ter essa relação de não é nem amor e ódio, é uma relação assim de ódio, porém de necessidade, sabe? Digamos que esse punho de ferro vai ter todo. Ela, na minha opinião, ela teria que ter essa dinâmica de ser alguma coisa que ela amaldiçoa, sabe? Apesar de ser um poder super forte, super poderoso, ele não poderia vir sem seus preços, digamos assim, sabe? Porque é o que essa música fala no refrão, sabe? Dá pra ver que é um personagem que ele ressalta bastante que ele tá amaldiçoando aquele punho. Tipo, pra começar, ele já chama de cursed, sabe? Como se ele fosse amaldiçoado. Então, já é um bagulho que eu queria incorporar na minha história, né? Penso assim, amaldiçoado, entendi. E goddamn, tipo, maldito seja, sabe? Tipo, maldito seja esse punho de ferro amaldiçoado. Então já é alguém que dá pra ver que ele não morre de amores por aquele punho, sabe? Punho de aço na minha história, no caso, né? Então, eu pensei assim,
tem que ser algum poder muito forte, muito apelativo, mas que vai ter algumas coisas. Em primeiro lugar, pode ter aquela coisa clássica, sabe, assim, aí até posso dar uma referência pra vocês, como, por exemplo, assim, o personagem Cable do X-Men, que eu não sou especialista também, assim, em histórias em quadrinhos, mas eu tenho uma noção, sei lá, maior do que a maioria das pessoas que não entende absolutamente nada, por exemplo, né? Então, o Cable é um personagem que eu conheci através dos jogos, quase sempre eu conheço primeiro os jogos e depois eu vou parar vou ler informação sobre eles, e ele tem, assim, lá no mundo do X-Men, o que ele tem, se não me engano, é definido como um tecnovírus, tá ligado? E é o tipo de coisa, eu não sei se ele realmente recebe esse nome, mas é o nome que eu pretendo meio que, eu não sei se eu vou levar esse termo mesmo pra minha história, que até esse momento eu não escrevi esse termo, sabe? Mas o Cable, ele tem dá pra definir ele assim, sabe? O Cable, ele é o filho do, do Ciclope com a Jean Grey, sabe? Não sei se ela já era Fênix nessa época, mas né, o Scott Summers e a Jean Grey tiveram filho e ele é o Cable, né? E se eu não me engano, ele é do futuro, não sei, como eu disse, eu não sou especialista da história, mas porque eu conhecia mais ele no jogo, né? Eu fiquei sabendo do Cable jogando Marvel vs Capcom 2 e ele tem um uniforme de X-Men, ele tem um braço de aço, né? Se não me engano, o braço dele inteiro, e sempre que terminava o jogo, quando tu acabava a luta, tu vê que ele tava com o braço meio zoado. E pelo que eu entendi, realmente, assim, ele tem um poder muito forte, muito apelativo, mas que quando ele usa, ele realmente sacrifica um pouco da vida dele, sabe? É um negócio que é aquela coisa, tu pode ter, tu tem, mas tu não pode usar, sabe? Tipo assim. Então, essa personagem, ela vai ter mais ou menos assim, sabe? Esse poder dela, cada vez que ela for utilizando, vai estar literalmente ferrando com ela, enfraquecendo ela, e também vai ter uma questão, assim, de eu vou elaborar, mas essa parte aqui da maldição eu não vou explicar, mas vai ser um bagulho assim, literalmente amaldiçoado, sabe? Aquele punho esse punho de aço, além de castigar ela fisicamente, causar dor, encurtar a vida dela, vai ter algo mais que esse punho de aço necessita ou cobra, sabe? Porque ele realmente ele não é uma bênção, ele é uma maldição, entendeu? A diferença é que é uma maldição que permite ela fazer várias bizarrices super poderosas, que é muito útil na história do no universo do meu livro, porque, pra quem não sabe, né? É um universo de fantasia sombria, com monstros, demônios e outros seres super poderosos. Então é bem bom tu ter um poder apelão como esse, mas ele será uma maldição e conforme os outros personagens forem descobrindo mais sobre ela, a origem por trás desse poder e tudo mais, eles vão descobrindo. Ah, tá. Tipo, a origem eu posso dar pra vocês, entendeu? Eu posso explicar do que se trata, porque apesar de ser um spoiler, ainda assim eu acho que é uma coisa interessante para aguçar a mente do possível leitor e tudo mais, que é um dos... Na minha história também existe um grupo definido assim que, inicialmente ele é definido como pentagrama do poder, e depois ele se torna um hexagrama do poder, que são os 5 e depois 6 demônios mais poderosos que existem no universo do meu livro, sabe? Eles estão criaturas que em algum momento estavam no submundo ou no inferno, se vocês preferirem, e voltaram a pisar aqui na Terra. Quando aconteceu o Elo, e eles são os poderosos chefões assim do inferno, eles não querem trabalhar um pros outros, eles querem cada um deles tem o objetivo de ser o chefão da porra toda no final. Então, apesar de todos eles serem do mal, entre aspas, ainda assim eles são um problema um para os outros, sabe? Eles não estão esses aqui, todos eles se enxergam como o último chefão, sabe? Todos eles, eu que devo mandar, e nenhum dos outros é capaz de abrir mão dessa posição, sabe? E cada um deles também tem vários demônios menores que estão dispostos a ser, tipo assim, ajudantes deles, aliados, enfim, subordinados, o termo que vocês quiserem, para ajudar esses a chegarem no poder, sabe? E um desses demônios que compõem o pentagrama do poder é o Samael, sabe? O Samael, ele vai ser, daí na minha história, ele vai ser um demônio que ele vai ter esse quê tecnológico, sabe? Na minha história, meio que isso não será muito abordado, sabe? Tipo, a maioria dos personagens não tem poderes que tu vincula com tecnologia, com coisas desse tipo. Tu enxerga eles fazendo coisas mais do ponto de vista realmente mágico, entendeu? Agora o Samael não, ele vai ter tecnologia, mas também, no caso, é uma tecnologia que no final das contas é mágica, sabe? Uma tecnologia infernal, se vocês preferirem. Só que ele vai ser um personagem assim que desde a primeira vez que todo mundo botar os olhos nele, vai dar pra notar que ele tem aço, ele tem ferro, ele tem metal, e talvez ele tenha outras coisas que a gente enxerga como tipicamente de sci-fi, sabe? E não algo que tu enxerga assim no ambiente medieval. Não que uma história seja medieval, ela é de fantasia sombria, sabe? Só que ele vai ser um personagem que ele vai ter mais assim, essa pegada assim do tecnológico, sabe? Por quê? Bom, aí eu já não sei por que teve esse capricho meu, sabe? Eu não sei se foi essa música que me fez definir. Realmente, assim, eu não me lembro. Tem algumas coisas a respeito do meu universo que é difícil saber a ordem que eu elaborei, sabe? Como é uma grande construção, como é uma coisa que eu tô desenvolvendo já faz mais de 10 anos, fica muito difícil saber quais desses, tipo, quais dos conceitos surgiram primeiro, quais dos outros vieram a partir daquele primeiro que foi desenvolvido, entendeu? Mas o Samael,
Essa é uma das coisas a respeito dele. Na minha história, o Samael vai ser um demônio, né? Anjo caído, tornado, demônio, que ele vai ter essa pegada do tecnológico, um demônio tecnológico, enfim, a porra que vocês quiserem nessa linha, sabe? E também ele tem textos, e muitos textos referem ele como, tipo assim, aí falando de demonologia mesmo, sabe? Que não é, demonologia, pra quem não sabe, não é como se fosse assim, alguns lugares tratam como se fosse um estudo da entidade em si, entendeu? Mas tem sites e artigos de demonologia que é só, digamos assim, uma referência mitológica, talvez, sabe? Algo nessa linha, sabe? E daí, em textos de demonologia, várias vezes o Samael tem um título que é de Veneno dos Deuses, tá ligado? É uma, não sei se é uma tradução do nome dele, porque acho que não, porque Samael originalmente é o nome de um anjo, né? Como todos esses terminados em El. Mas eu sei que em alguns lugares botava essa alcunha dele de Veneno dos Deuses, e daí eu já queria que ele fosse um demônio com caráter assim de espalhar alguma maldição, tá ligado? Assim como o vampiro espalha o vampirismo, o lobisomem passa a maldição do lobisomem e tudo mais, né? Licantropia talvez eu poderia chamar assim, mas na minha história licantropia tem uma outra definição, então por isso que eu não fiz esse esclarecimento aqui, né? Não chamei dessa forma. Mas agora, o Samael ele também vai ter um veneno dele que ele propaga, sabe? Que ele espalha, que ele contamina as pessoas. E uma das personagens que foi contaminada por esse veneno é essa menina daqui que tem essa mão de aço, sabe? Esse punho de aço e tudo mais, assim e tal. Só que daí tem mais do que isso, entendeu? É só a origem por trás dos poderes dela, mas o qual é o que dessa maldição, entendeu? E qual vai ser o destino final dessa menina na minha história, vocês têm que acompanhar, né? Como vocês viram aqui pela explicação, ela não é necessariamente uma heroína nesse segundo, primeiro livro que ela aparece, mas o segundo livro da história como um todo, sabe? Então era isso aí, só pra abrir esse programa eu queria compartilhar essa letra com vocês e mencionar um pouco de como uma música, né, pode acabar sendo combustível inicial para uma narrativa que, como eu disse, tem outras coisas que me influenciaram, sabe? O fato de querer fazer uma personagem mulher tem outras questões, assim, mais particulares e pessoais e tudo mais. A aparência que ela tem, essa ligação com Samael também, foram coisas que eu fui atribuindo maior, mas a ideia inicial foi de, seria legal ter na minha história um personagem que tem um punho de ferro, ou melhor dizendo, um punho de aço, e ele tem essa relação de amor e ódio, sabe? Ou de dependência de ódio, talvez, sabe? E utilizar aquilo lá é algo que tipo, vai ir acumulando um karma negativo, sabe? Vou fazer uso desse poder apelativo que ela tem, não virá sem o seu preço. Então agora, dado esse primeiro assunto, digamos assim, primeiro e segundo assunto junto já talvez, o resto desse programa vai ser sobre um papo que rolou no Flow, que esse aqui também eu posso recomendar sem peso de consciência, sabe? Você pode ter certeza que eu tô falando que esse aqui foi um papo legal, interessante para conhecer alguma coisa, eu não vou estar recomendando porcaria para vocês não. Mas, recentemente, um dos últimos programas do podcast do Flow foi com um cara chamado Miguel Nicoleles, sabe? E ele é um brasileiro, embora ele seja daqueles brasileiros que não viveu uma vida muito dentro do Brasil e tudo mais, mas ele nasceu aqui, né? Se criou no Brasil e tudo mais. Só que esse aqui é um cara que a moral dele é que ele é um pioneiro de um estudo assim de... Ele é médico, em primeiro lugar, e além de ser médico, ele é neurocientista que trabalha especificamente com o negócio assim de mapeamento neural e de criar próteses assim, tipo, que se ligam com o cérebro e funcionam através da tua vontade cerebral, sabe? Alguma coisa que tu usa, uma extensão do teu corpo até talvez que tu usa com o teu cérebro e tudo mais. Então, ele é um cara que, resumidamente, quem ele é, porque ele falou, contou a trajetória dele no programa, né? Quem quiser ficar interessado depois de ouvir as minhas opiniões, as minhas constatações aqui, quiser ver o papo completo lá, tem 3 horas e meia de duração e tudo mais. Então, mas é um programa que eu já ouvi todo, né? E eu achei interessante várias das coisas ali que esse cara mencionou que eu acho que vale a pena falar a respeito, sabe? Então, em primeiro lugar, ele é o tipo de privilegiado que eu gosto, né? O que quer dizer com privilegiado? É que dá pra entender que a mãe dele parece que foi uma escritora já assim de renome, sabe? Fez bastante sucesso na década de 30 e 40, né? Do século passado, no caso, né? Ele nasceu na década de 60. Então, ele é um idoso no começo da vida idosa. Acho que ele tá com 61 anos de idade. Então, já dá pra dizer que ele é um idoso. Acho que pela lei eu não tô cometendo uma gafe aqui e tudo mais. Só que ele ainda não é um velho. Ele ainda tem mais um tempo de vida nesse planeta. Mas esse cara daí, então, desde os anos 80, ele está envolvido em projetos do cérebro fora do Brasil, entendeu? Ele cresceu aqui no Brasil, ele estudou e ele se formou aqui
acho que é USP, sabe? É uma das grandes universidades de São Paulo e tudo mais. Ele se formou aqui como médico primeiro e depois ele foi fazer, tipo assim, especialização relacionada a cérebro, entendeu? Lá nos Estados Unidos, nas faculdades fora lá dos Estados Unidos, e a vida inteira dele foi lá, basicamente, assim, entendeu? Porque ele começou a fazer testes e tudo mais. Ele é bem envolvido em projetos, assim, que deram saltos, deram passos, sabe? Lá nesse programa tinha o Álvaro, que é um cara que eu já mencionei, que é um cara que trabalha com neurociência e o Álvaro várias vezes falou, o Álvaro é um pouco mais novo que ele, tipo, deve ter 40 e poucos anos, e ele disse que o trabalho inteiro da carreira dele era feito baseado nos avanços que esse outro brasileiro estava fazendo, sabe? Os avanços que o Miguel fazia permitiu o Álvaro trabalhar aqui no Brasil com esses conhecimentos, né? Então, esse cara, ele foi bem assim... Nesse próprio programa levantaram assim que várias das coisas que ele fez, de como que em algum dia da vida desse cara ele tem que ganhar um prêmio Nobel. Então, tipo assim, olha, é o tipo de privilegiado que eu gosto, que tipo, se tu é privilegiado, pelo menos, ó, faz alguma coisa com esse teu privilégio, tá ligado? Se tu nasceu num ponto da nossa sociedade que tem mais dinheiro do que a maioria, tu tem mais possibilidade de acessar espaços do que a maioria, por razões além da tua vontade, sabe? Assim como ninguém escolhe nascer com ou sem dinheiro, sabe o quê? Ou melhor dizendo, assim como ninguém escolhe nascer sem dinheiro, ninguém escolhe nascer com dinheiro. As pessoas só nascem, sabe? Então, se tu já nasceu num espaço que tem mais acesso às coisas, pra mim o melhor jeito de privilegiado é alguém que fez alguma coisa. E esse cara, tipo, indiscutivelmente ele fez, sabe? Eu não conheço ele, que seja esfera privada, mas olha, em questão assim, pública do que ele fez, do que ele, sabe, se empenhou para fazer, de realizar, de conquistar, são avanços que são de áreas que eu acho interessantes, sabe? Já falei aqui várias vezes de assuntos relacionados à neurociência e tudo mais, e algumas coisas eu posso mencionar até que eles deram bastante voz, assim, e tal, que, por exemplo, esse cara que estava por trás de um teste da Copa do Mundo, que eu basicamente realmente não me lembrava, justamente porque ele conta a fundo como foi tipo assim um boicote da FIFA, sabe? Se vocês pesquisarem, é o tipo de vídeo que tá ficando mais famoso agora, justamente porque esse cara falou no Flow. Mas na Copa do Mundo de 2014, aquela que teve aqui no Brasil, teve ali o primeiro chute de um ser humano que... Eu não sei se ele era paraplégico ou tetraplégico, eu não sei qual é a questão, mas era um ser humano vestindo uma roupa assim de robô, entre aspas, digamos assim, entendeu? É um exoesqueleto, o nome exato, sabe? Robô de exoesqueleto, e ele chutava uma bola. E quando eu digo chutar a bola, é óbvio que não é chutar assim, atravessar o estádio, mas eu quero dizer que ele mexia, ele utilizando o cérebro dele para controlar o exoesqueleto, ele conseguiu movimentar o pé dele para frente e empurrar a bola para frente, e isso daí foi tipo, cara, sem exageros, deu um bagulho revolucionário, fantástico, sabe? Um puta de um avanço, só que se vocês procurarem pelo vídeo, vocês vão ver que é um clipe assim de 7 segundos, sabe? É muito, tipo, pra mim é muito feio, sabe? Eu não tenho tempo pra dizer. Eu não sou, sabe? Se tem duas coisas que eu não defendo, tipo a FIFA e Copa do Mundo, esse tipo de coisa, pra mim é ridículo, sabe? Não importa, sabe? Qualquer coisa que as pessoas venham querer passar pano, justificar, pra mim é um absurdo que tenha feito aquilo ali, sabe? E pelo que ele contou a história, ele disse que quando ele recebeu, tipo, ele falou assim, olha só, eu vou fazer um ser humano chutar uma bola no estádio de futebol, na FIFA, na abertura do Copa do Mundo vai ser um bagulho fantástico. Quando ele contou essa história, os caras entenderam o que ia acontecer, falaram, deram 1 minuto pra ele, aí depois, chegando perto do programa não, perto da abertura, encurtaram para 30 segundos, e daí mais adiante no dia lá falaram que vai ser 19, se eu não me engano, eles conseguiram fazer em menos de 19 e foi ao ar 7 segundos, tá ligado? Simplesmente isso é uma palhaçada, realmente deveria ter repercussão. E ele contando, depois ele contando os avanços que eles tiveram graças àquele primeiro momento, realmente dá ainda mais vergonha de saber que, sabe, que ninguém mencionou esse tipo de coisa, que, tipo, não que ninguém mencionou, mas eu quero dizer que dá pra mim um boicote, tá ligado? É simplesmente assim, não ter tido grandes repercussões e ter, tipo, bombado demais e ter sido um negócio que a gente conversa até hoje em dia, as pessoas falar, porra, você lembra na Copa do Mundo que quando começou foi com um cara vestindo um exoesqueleto chutando uma bola pela primeira vez, entendeu? Porra, muito foda, né? Era pra ser a primeira coisa que se menciona da Copa do Mundo de 2014, até porque o que mais se menciona é o 7-1 do Brasil. Então seria uma memória muito mais bonita, né? Mas como a FIFA cagou e tudo mais, e né, pelo menos agora esse cara daí foi no Flow e comentou o tipo de coisa que a internet tá aí. Já tem vários vídeos desse negócio, tipo, vários vídeos curtos aparecendo, porque simplesmente a gravação original eu acho que não tem, sabe? Meio que não tem uma gravação mostrando tudo que deveria ter sido, sabe? Mas o que eu ia dizer dos avanços que vieram depois disso daí é que através do relato desse cara e deles continuando esse tipo de teste com o exoesqueleto, que é a área desse médico neurocientista, sabe? O Nicoleles, tipo, ele começou a constatar que as pessoas
realmente começavam a recuperar movimento de áreas que elas já não sentiam há muito tempo, e o fato era essa extensão mental, tipo, esse exoesqueleto era manipulado pela mente da pessoa, sabe? É engatado no cérebro dela e ela veste aquela roupa, entre aspas, entendeu? E é óbvio que ele ainda não faz assim, tipo, não são movimentos grandes, bruscos, não vai sair correndo com aquele robô, entendeu? Realmente, pra mim, mas é só pelo fato do cara ter conseguido mexer e depois, sem a roupa, o cara ainda consegue mexer. Tipo, é um bagulho que eles foram notando ao longo do tempo, fazendo teste, sabe? Não digo várias pessoas, mas com algumas pessoas, sabe? Ele mencionou que, sei lá, ao longo dos anos eles fizeram tratamento com 12 pessoas, dessas 12, 8 recuperaram algum movimento em partes do corpo que antes disso. Para começar, nem eles imaginavam que isso ia acontecer, entendeu? Que a pessoa ia conseguir se movimentar sem o exoesqueleto. Nem era, digamos assim, vamos criar esse exoesqueleto e vamos fazer as pessoas andar. Não. A ambição do cara é realmente criar um exoesqueleto muito foda, tipo, não que ele vai criar nessa vida, mas ele vai ajudar a criar as tecnologias, entendeu? Que no futuro, lá adiante, a gente vai criando realmente um robô, sabe, entre aspas, sabe, um exoesqueleto que pessoas que perderam movimento, alguma coisa do tipo, vão poder vestir e recuperar, sabe, é um bagulho que você tem que ver como é que é. Claro que aquela versão ali é muito arcaica, sabe, que ele falando assim, é o Homem de Ferro sem ser o Homem de Ferro, sabe, óbvio que aquilo ali não é o tipo de coisa que dá para um ser humano usar no dia a dia dele, mas né, isso aqui é as fundações de uma tecnologia que tende a crescer mais com o tempo. Só que o que fez ele também se focar em vários outros estudos também, foi quando eles viram que as pessoas recuperavam aquilo lá sem estar vestindo mais o exoesqueleto, sabe? Era um negócio que, tipo assim, caralho, olha que doido, entendeu? Simplesmente a pessoa ter colocado aquela prótese neural e vestido aquela roupa, entre aspas, entendeu? E ter comido. Que nem o cara falou, o cara disse que sentiu a bola no pé dele, sabe? Sendo que nem foi o pé dele em si que tocou, foi a perna do exoesqueleto que tocou, mas ele sentiu como se fosse nele, pra vocês verem como realmente é o tipo de coisa que talvez, mesmo sendo cientista trabalhando naquilo, tu não pense que vai funcionar dessa forma, sabe? Aí eles foram descobrindo que, tipo, realmente o ser humano tem essa capacidade de enxergar extensões como se fosse parte deles, sabe? Aí ele deu um exemplo, assim, por exemplo, assim, tenistas, que se tu medir para eles calcular a distância do braço, tipo, pontos do braço deles, eles calculam automaticamente como se eles estivessem assim, segurando a raquete na mão, sabe? Tipo, o cara tem uma experiência tão grande com aquela ferramenta, com o uso daquilo lá, que o cérebro dele associa aquela extensão, que tecnicamente não tem vínculo com a pessoa, como se fosse uma parte dele. Aí também deram exemplo pro lado negativo, que é aquela história de dor fantasma, sabe? Que quando as pessoas perdem um membro, o membro pode continuar doendo, sabe? Tipo, tem gente que não tem uma perna e ele sente dor na perna pro resto da vida, sabe? E é um bagulho que meio que a própria ciência meio que não... Tipo, até hoje também, assim, curioso, tipo, curioso, sabe? Como é que o cara tá sentindo dor de algo que nem tá lá, sabe? Ao mesmo tempo que, assim, a pessoa passou por vários problemas, seja acidente ou uma questão genética, talvez, que fez com que ela não conseguisse mais caminhar. O fato dela colocar um exoesqueleto e usar uma prótese neural que faz com que ela tente, sabe, e ela se enxergue podendo se mover a longo prazo e persistindo nesse tratamento, entendeu? Não é assim, vestir a roupa um dia, estou andando amanhã. Mas eu quero dizer que, cara, é um bagulho que ele falou assim, não era nem para aquela pessoa voltar a mexer a perna, sabe? E quando vê, ela consegue mexer com o exoesqueleto, ela senta e a gente fala pra ela tenta mexer a perna, ela mexe uma perna, depois ela mexe a outra. E tipo, há 2 anos atrás a pessoa não faria isso, sabe? Então é o tipo de coisa que pra mim eu achei muito foda, porque eu consigo enxergar nisso como realmente um grande potencial, tá ligado? Eu vejo, caralho, tá aí um bagulho maneiro que quem sabe daqui a 20, 30, 40 anos a gente tá colhendo uns frutos real, foda, sólido, sabe? A gente tá conseguindo fazer coisas que pareceriam impossíveis, entendeu? Aí, não sei se eu já quero abrir pra essa parte aqui mais doida, que tem algumas coisas mais doidas que eu quero mencionar, assim, então. Tá, vamos abrir algumas coisas doidas aqui. Em primeiro lugar, a parte não doida. Que, tipo, não a parte não doida, isso aqui é uma coisa que ele mesmo falou, e depois eu vou falar uma coisa que eu brisei pra me divertir mesmo, sabe? Mas a parte que ele falou é que, tipo assim, que ele acredita que os robôs que são utilizados para navegar em outros planetas, ou navegar na Lua, em asteroides, esse tipo de coisa, eles deveriam dar lugar, ao invés de ser robôs, assim, automatizados, sabe? Tipo drones, digamos assim, eles deveriam ser substituídos por robôs que seriam exoesqueletos, entendeu? Tipo, a mesma função, só que não tá funcionando sozinho, sabe? Não é um sistema sozinho operando lá.
tem alguém aqui na Terra, sabe, um ser humano com um aparelho neural ligado com o robô que tá lá na Lua, ou em Marte, ou na porra que for, e ele aqui na Terra manipula aquele robô lá. Por quê? Por causa que nesses testes deles eles estão descobrindo que não vai, tipo, se o cara tá com uma ligação de mente, não é tu mexendo assim no controle, sabe, no controle de videogame, mas tu tem um aparelho na tua mente que te vincula àquela máquina que tá lá, a tua sensação de estar lidando com as coisas vai ser como se tu estivesse lidando com as coisas, entendeu? Vou usar um exemplo assim do cara que chutou, sabe? Foi o tipo de... Quando o cara chutou com o pé do exoesqueleto dele, não foi o pé dele de ser humano que encostou, foi o pé do exoesqueleto, mas ainda assim ele sentia como se fosse o pé dele. Então, sabe, ainda mais com tecnologias mais desenvolvidas, um robô que estiver caminhando numa superfície diferente lá fora, tipo, lá fora do planeta, tá ligado? E se tiver um ser humano ligado a ela, esse ser humano vai sentir, tipo, não vai sentir exatamente, porque não é como se ele fosse sentir os efeitos físicos, sabe? Se ele encostar num lugar que estaria queimando a carne dele, ele não vai sentir. Alguma coisa ele vai sentir, sabe? É um bagulho que não tem nem como saber exatamente como que seria, eu acho, mas a proposta é que ele disse que essa exploração seria muito mais eficaz, muito mais eficiente e muito mais humana também, entre aspas, entendeu? Se não for simplesmente um robô automatizado, as informações que a gente pode obter sobre as coisas vai ser muito mais precisa, porque vai ter alguém para descrever, dizendo, olha só, eu sinto tal coisa, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Ele ia poder dizer, tô sentindo a gravidade de tal forma, tô sentindo a pressão de tal forma, sabe? Assume-se que esse tipo de ligação neural entre o cérebro da pessoa que está pilotando e a máquina, sabe, pode fazer uma grande diferença assim na exploração, sabe? E daí agora que eu vou abrir a parte que eu falei que é a loucura, que é brisado e tudo mais, mas é um negócio assim, quem já me viu aqui falando em vários programas sem contextos variados, principalmente quando eu faço essa crítica a avanços tecnológicos e coisas do tipo, sabe, gente que subestima a realidade, como eu defino, por exemplo, uma coisa que eu já falei, por exemplo, que eu sou cético com robôs, né? Robôs aqueles mais avançados, automatizados, assim, no sentido, assim, eu robô, sabe? Eu não acredito que nós vamos ver um robô tão avançado, tão humanoide. Isso para falar de robôs ainda mais avançados, sabe? Robôs, assim, bem naquele pique, assim, de Android do Dragon Ball. E nem tô falando da parte de ser super poderoso, mas na parte de ser, assim, igual um ser humano, sabe? Eu sou super cético que um dia nós vamos ter robôs a esse ponto, assim, sabe? Tão fluidos, tão humanos, tão que tu não vai conseguir nem notar olhando pra ele, sabe? Eu não acredito nesse tipo de robô dessa forma, sabe? Só que agora, como esse programa falava mais desse papo assim, de exoesqueleto, sabe? Que é um ser humano pilotar uma máquina como se fosse o corpo dele, como se fosse a mente dele, é um bagulho assim que eu pensei, daí é uma projeção brisada pro futuro, entendeu? E indo pra um lado mais bad vibes, mas é que tipo assim, com o potencial para isso ser deturpado e levado bem para um lance assim de máquina, sabe? Porque aí para falando bem específico, para fazer, digamos assim, soldados, robôs de tamanhos humanoides que as pessoas pilotam. Porque, tipo, aí é um bagulho que eu consigo ver uma aplicação real, sabe? Tipo, eu consigo imaginar que tu ter um super soldado robô eficiente, que é do tamanho de um ser humano, tem seus benefícios, sabe? Tem várias situações que, por exemplo, eu preferiria, em vez de certas missões, no caso, que em vez de eu mandar um drone, alguma coisa do tipo, eu acho que se eu tiver um robô que ele tem um corpo de um ser humano, nem precisa ser igual a um ser humano, mas tipo assim, pense assim, aí é pro futuro, gente, é realmente ficção científica, mas pense assim, um exoesqueleto, sabe? Super avançado, que ele, sei lá, beleza, ele tem lá 1,20 m, entendeu? Ele tem 1,20 m, ele tem uma forma humanoide, ele é pilotado por um ser humano à distância, e ele é tipo assim, não faz barulho, ele é silencioso, ele pode entrar em vários lugares, entendeu? Pequenos, assim, compactos, ele pode realmente fazer espionagem, invadir vários lugares, entendeu? E a diferença do drone para um exoesqueleto é que o drone não tem piloto, alguém controlando ele pelo cérebro, tá ligado? Agora, é o tipo de coisa que eu posso ver se é um avanço, assim, que os caras podem fazer, assim, pro mal, sabe? Pode fazer realmente pra tecnologia de batalha, de guerra, ou no mínimo de espionagem e invasão, porque eu consigo ver um sentido prático, sabe? Eu posso entender, tipo, tem certas missões que tu não quer fazer com um avião, tu não quer fazer com um tanque de guerra, sabe? Tem certas missões que se tu pudesse mandar um super humano pequeno e forte, digamos assim, sabe? Que, digamos que avança a ponto daquele exoesqueleto ser mais resistente, sabe? A prova de balas, por exemplo. Isso para não falar vários recursos que tu pode colocar na cabeça daquela pessoa, sabe? Tipo, o cara vai controlar com a mente dele e ele vai ter vários recursos que ele, versão humana, não teria, por exemplo, sabe?
Claro que é tudo, eu já estou teorizando avanços e supondo que seja possível, digamos, sei lá, esse robô tenha, esse exoesqueleto tenha, sabe, visão de raio-x, coisas desse tipo, e o ser humano, tendo esse vínculo neural com a máquina, ele consegue ele enxergar, sabe, como se fosse ele enxergando através do robô e tudo mais, e sentir as texturas e tudo mais, enfim, é um bagulho assim que eu teorizei pra brisar, sabe, mas é um negócio que eu nunca tinha imaginado robôs no nosso futuro, mas agora não um robô automatizado que não tem alguém cuidando, controlando ele, mas agora um super robô que tem um ser humano cuidando dele, sabe? Tendo essa relação homem-máquina, no caso assim, sabe? O cara que controla a mente por trás da operação da máquina, é o tipo de coisa que me parece, olha, eu não acho impossível que no futuro a gente esteja vendo esse tipo de coisa, sabe? Ah, exoesqueletos super avançados e utilizando armas também, sabe? Porque nesse momento tá se falando desses exoesqueletos só pela versão mais positiva da parada, sabe? Tipo assim, usar exoesqueleto para dar uma máquina, tipo movimento para quem não tinha mais, entendeu? Dar um braço para quem não tem mais braço, fazer umas próteses tipo super avançadas, entendeu? Muito além daquelas que a gente tem hoje em dia, sabe? Uma prótese que é ligada com o teu cérebro a ponto de tu restabelecer conexão com aquele membro, entendeu? Tu sentir o toque de volta na tua mão, que agora não é, não é a tua mão humana, é uma mão, um exoesqueleto, mas como ela está vinculada ao teu cérebro também, tu sente aquilo lá de volta, entendeu? É diferente de ser só uma prótese externa, sabe? É as duas coisas junto. Tem um lado externo, um lado físico que tu vai usar para tocar nas coisas, só que como ela tem aqui esse vínculo com tua mente, sabe? E pior que os caras falam um bagulho bem simples, entendeu? Porque é um bagulho que já estão testando várias vezes. Tipo, como tudo começou em testes com animais, começou em testes com os ratos, que não vou entrar aqui nesse momento, nesse programa, porque é um bagulho polêmico, entendeu? Esse não é o mérito do que eu tô falando aqui né, nessa parte do programa, né? Então, esse daí foi um dos bagulho que esse cara falou que eu achei bem interessante. Eu falei assim, nossa, que foda, né? E outras coisas legais que eu posso falar dele é assim que parece que ele fez um projeto, parece não, né? Ele realmente falou que ele fez um projeto assim de uma escola científica e técnica lá no Rio Grande do Norte, sabe? Escolheu a cidade de Natal porque era uma cidade com um grande número assim de gravidez de risco, entendeu? Muitos bebês que morreram no nascimento e muitas mães que morreram no nascimento dos seus filhos. Então foi um lugar lá que essa escola ela ia incorporar várias das coisas que eu sugeri aqui que deveria acontecer, sabe? E pelo que eu vi, realmente aconteceu, sabe? Eles fizeram mais de uma porque deu certo. Começou a ser feito em 2003, se eu não me engano. Essas escolas, em 2013, deram um boost no projeto e hoje em dia, pelo que eu sei, ainda existe lá na região norte do país alguma dessas escolas. É aquela coisa que, infelizmente, o problema é que não tem mais, tá ligado? Porque aí ele deu um relato lá de como isso funcionou, tá ligado? É uma escola que pega, assim, tipo, eles cuidam das mães, né? Isso é a escola, entre aspas, entendeu? Cuida das mães porque já está preparando aquele aluno que está sofrendo pré-natal para ser aluno, entendeu? Tipo, já tá realmente tá ajudando a mãe e preparando ela para quando aquele aluno for ter acesso àquilo lá ao colégio. E é óbvio que nesse momento aqui é o tipo de coisa que entra naquilo que eu tinha falado a respeito naquele programa sobre, como posso dizer assim, de reestruturar, modificar nosso sistema educacional, digamos assim, sabe? Isso daí, as aulas que essas crianças, que esses jovens têm lá, totalmente influenciadas pelo famoso método científico e tudo mais, ajudava elas a aprender, principalmente sobre ciências, mas até mesmo sobre se integrar, sabe? Deu pra ver que realmente era um projeto que, além de ambicioso, e deu certo, sabe? Foi, tipo, foi replicado e tudo mais, só não foi mais replicado porque não teve ainda mais investimento, mas embora até hoje em dia esteja funcionando, não tem mais investimento do Estado, eu não sei desde quando, parece que desde 2016, que não tem mais investimento do Estado para essas escolas se manterem, mas eu acho que tem pelo menos investimento privado para continuar indo adiante, sabe? Porque antes também tinha um Estado no meio e foi replicado, que nem eu falei, para outras regiões do Brasil e tudo mais, sabe? É o tipo de escola que as crianças vão no período que elas não estão indo para o colégio, sabe? E ele disse ali que a intenção era criar um lugar que as crianças adorassem ir, entendeu? Porque era um negócio que eles tinham que fazer além da escola, entendeu? Não é um substituto pro colégio, tipo, aquele que é convencionado, digamos assim. Só que ajuda muito mais, né? Pelo menos ali, pela declaração que ele falou, é que foi realmente assim um super sucesso, super acerto, sabe? A escola funciona no caso, sabe? Não tem alunos que não aprendem, não tem o conteúdo não chega. Claro que eles também têm todo um sistema assim de reestruturar essas pessoas, reestruturar essas famílias, né? Evitar que essas mulheres tenham uma gravidez de risco, que nem eu falei, chega, começa desde o processo assim, de pré-natal. Então, para mim parece assim realmente, sabe, um negócio bacana, sabe? Eu não tenho como ouvir esse
projeto ter andado pra frente e ver isso com maus olhos, sabe? Pra mim é o tipo de coisa que, uma pena que não seja ainda mais replicado, porque entra bem naquilo que eu falei, sabe? É óbvio que dá pra gente criar um sistema de ensino muito mais funcional, muito mais eficiente do que esse que nós temos aí, né? Tipo, de modo geral, esse programa conteve várias coisas assim, teve várias das falas desse cara eram assim uma argumentação e uma validação de coisas que eu já tinha posicionado aqui, sabe? Explicado de outra forma, claro, e também do ponto de vista assim, de quem estuda e sabe aquelas coisas, mas tem várias das coisas assim que eu já sugiro aqui, sabe? Então, pra mim também eu me sinto bem vendo, não, finalmente tá aparecendo alguém que estuda o cérebro e valida algumas das coisas que eu compartilho nos meus programas também e tudo mais, sabe? Convicções que eu tenho e tudo mais. Porque parte dos avanços que esse professor fez e tudo mais é sobre o negócio que ele definia assim como. Agora eu me esqueci o termo, acho que era network cerebral, sabe? Eu não me lembro como é que era, por causa que ele falava alguns termos em português, alguns termos em inglês, sabe? Não é tipo assim supla, mas quer dizer que a linguagem científica, de vez em quando, ele usava alguns termos em inglês, né? Que daí é aquela, tipo, que foi ele que, um dos caras, né? Ele e o mentor dele, que é um cara que já tá morto, é norte-americano, esqueci o nome, Joe Chapin, parece. Ele e esse mentor dele que foram pioneiros em vários dos testes que, tipo, comprovam coisas que eu já acreditava, no caso, sabe? Como, por exemplo, assim, a noção de que o cérebro das pessoas realmente trabalham juntos, sabe? Fazem esforços coletivos, literalmente, sabe? É um bagulho que ele quer que a ciência avança para esse lado de estudar mentes humanas em coletivos e não só separadas, porque a gente já foi bem longe no estudo separado da mente humana, e não que já sabe-se muito, mas eu quero dizer que tem muita coisa que simplesmente com a tecnologia de hoje em dia sequer tem como descobrir, entendeu? Então ele acha que um passo interessante da evolução da análise do cérebro humano é ver esses cérebros em conjunto, porque vários dos testes que ele fez que comprovam isso, sabe? Ele fez com animais, que é, por exemplo, assim, fazer 3 macacos controlar o mesmo objeto virtual, sabe? Com o cérebro, com o poder da mente, que é basicamente assim. E nesses testes que eles puderam comprovar, cada macaco tinha controle de um eixo e os três cooperando com o pensamento, eles conseguiram fazer aquilo lá funcionar. E olha que eles nem sabiam que eles estavam cooperando, sabe? Daí era por causa que cada um deles tinha que controlar a mão virtual, porque controlando essa mão virtual eles tinham acesso a um suco de laranja, sabe? E todos eles queriam o suco de laranja e fazia com que eles entrassem em sincronia em relação àquele objetivo, né? E tudo usando a mente, sabe? Era um braço virtual, eles não controlavam com as mãos, sabe? Então, assim, é um bagulho que eu sempre achei, sempre acreditei que existisse essa conexão mental, sabe? Embora nós não tenhamos, assim, muitas pessoas não têm convicção nisso, mas é um bagulho que já tá até na esfera científica da parada, que realmente aquele negócio que eu falo, que eu acredito que o ser humano é um ser assim coletivo, até de um ponto de vista, digamos assim, não sei se dá pra chamar de cerebral, psíquico ou neurológico, ou todos esses termos, sabe? Também já tá se comprovando uma realidade, sabe? Justamente por causa dessas áreas que pesquisam realmente as atividades cerebral, sabe? O que o cérebro humano tá fazendo em várias das coisas. Um assunto também assim, que eu achei interessante que ele mencionou é que eles entraram bem naquela pauta de se o livre-arbítrio é ou não é uma. Se o livre-arbítrio existe ou não existe, porque estudando o cérebro, uma das coisas que a gente foi descobrindo é que, tipo, tu realmente pode ler os pensamentos das pessoas, no caso, né? Se tu tiver com aqueles eletrodos colocados assim no cérebro da pessoa e lendo a atividade cerebral dele, e tu já entende como é que funciona, tipo, já tá acostumado, sabe, o que cada um daquelas partes do cérebro coordena, tu consegue, um pouco antes da pessoa fazer algo, tu já consegue saber que ela vai fazer aquilo, sabe? Tu consegue saber que ela vai mexer a mão esquerda, vai mexer a mão direita, ou o que que ela vai falar, o que que ela tá sentindo antes dela expressar para a superfície dela, o cérebro ela já tá mandando o comando que vai fazer o rosto dela ter uma reação específica, sabe? Então dá para te fazer essa leitura, daí era o tipo de questionamento que tinha, então existe um livre-arbítrio se não é o nosso cérebro que tá, digamos, tomando essas decisões, né? E daí vindo do cara que estuda o cérebro humano, ele disse, não, que ele acredita assim que o livre-arbítrio existe porque tem uma série de, tipo, antes de ter esse comando direto do cérebro, digamos assim, tem uma série de atividades mais profundas assim no cérebro que eles ainda não conseguem nem interpretar e dizer o que que é, mas então tipo assim, não sei quantos milissegundos do teu cérebro realmente mandar o comando mais específico, ele tá fazendo alguma outra atividade ali, sabe? Que muita gente daí fala que essa daí seria a tomada de decisão, né?
E também, pelo que eu entendi, outra coisa que o cérebro humano é capaz de fazer é que mesmo depois que tu comanda uma decisão, o cérebro tem a capacidade de remover aquela decisão. Tipo, é como se tu comandou tu falar alguma coisa e mesmo depois do teu cérebro de ter comandado aquela fala, ele tem a capacidade de falar assim, não vou fazer isso, sabe? Voltar atrás e não pronunciar, ou tu manda o comando, assim, vou agredir alguém, eu vou correr, sabe? O teu cérebro ele pode tomar uma decisão e antes dela realmente entrar em prática, sabe? Porque até o teu cérebro decidir e até teu corpo reagir, demora não sei quantos milissegundos também para acontecer, sabe? Então tem essas duas tomadas aí que acontecem do momento que o nosso cérebro decide fazer algo. Primeiro acontece essa atividade mais profunda, que ainda não consegue ser lida com clareza, e então dizem que isso daí pode ser a nossa tal livre-arbítrio, sabe? É nessa fase anterior à tomada de decisão clara no cérebro que tu realmente está decidindo fazer algo. Depois, aquela outra parte mais específica que eles já conseguem interpretar, aquilo ali já foi, tipo assim, a decisão já foi tomada, o comando está simplesmente sendo enviado, sabe? Então isso daí realmente, o livre-arbítrio entrou antes dessa parte, digamos assim, né? E outra coisa daí também que ele mencionou, que são todas coisas assim que, na verdade, eu não tinha nem anotado, sabe? Pra esse programa que eu nem fiz roteiro, eu tô simplesmente puxando assuntos que eu penso, isso aqui é interessante de mencionar, isso aqui é interessante de mencionar, isso aqui é interessante de mencionar, que eram... Eles falaram especificamente do nome do Elon Musk, e mais uma vez daí eu pensei, bom, finalmente alguém que estuda ligado em ciências e ligado em tecnologia, também tá falando algumas das coisas que eu sendo um leigo já cansei de apontar e não entendo porque pessoas mais estudiosas que eu também não apontam, né? Mas daí ele falou especificamente de que, né, ele sendo um cara ligado à área da neurociência, né, e do exoesqueleto, ele ouve falar muito desses negócios do Elon Musk, como por exemplo o Neuralink, e ele falou assim, não, que não vai, que ele não gosta do que o Elon Musk faz de fazer de ficar vendendo ideias que não vão acontecer, sabe? Ele falou especificamente isso. Ele disse que esse lance do Neuralink é impossível, tipo, considerando as coisas que o Elon Musk vendia para conseguir fazer essa empresa dele bombar, sabe? Que, por exemplo, quando eles estavam falando desse negócio assim, do exoesqueleto e das coisas neurais, cerebrais, eles entraram nesse negócio, não é que nem o bagulho do Neuralink, que o Elon Musk quer colocar o chip na cabeça do ser humano e a gente vai poder fazer upload de conteúdo, sabe? Literalmente, vai ter um chip na tua cabeça, aí tu vai aprender francês ou grego e tu simplesmente faz um upload daquele conteúdo pro teu cérebro, sabe? E daí, esse cara daí, olha, eu não sou neurocientista, entendeu? Mas o Elon Musk dizia que vai fazer isso e esse cara daí que é um médico e neurocientista bem influente nas áreas deles, sabe? Dentro da área dele tem pós-doutorado desde 89 e ele disse que não tem como isso acontecer, entendeu? E daí ele fala, esse negócio de upload de conteúdo direto pro teu cérebro e download da tua consciência para viver numa máquina, sabe? Isso daí não vai acontecer. E ele falou, olha, em primeiro lugar, tem mais um... Eu já falei por que eu acreditava que esse tipo de coisa não ia acontecer, mas eu não me lembro exatamente o que eu disse. Eu teria que ter ouvido no meu programa que eu menciono isso. Mas o que ele fala é que hoje em dia a ciência não compreende o cérebro humano como algo digital, entendeu? Então não faz sentido dizer que a gente pode inserir um conteúdo digital dentro do cérebro humano, porque o cérebro humano não é digital. Ele está mais para uma ferramenta analógica e honestamente eu não saberia te definir exatamente o que separa a ferramenta analógica e digital. Tipo, eu entendo, por exemplo, a gente chama de relógio analógico e relógio digital. Eu sei o que é relógio analógico e relógio digital, mas agora definir por que o cérebro entra como algo analógico e não, sei lá, biológico, eu não sei por que merece esse título, entendeu? Mas foi o que o cara falou. O cara falou, olha, o cérebro humano é analógico, não é digital. Então, simplesmente, em questões bem simples, essa é a primeira razão de que tu não vai poder simplesmente fazer download do teu cérebro para uma máquina, tipo, uma máquina não entende o cérebro humano. Se tu tentar forçar qualquer aparelho a compreender o que acontece no cérebro, ele fracassa, ele falha, ele não vai conseguir entender, ele não vai fazer ele não vai funcionar que nem um cérebro funciona, sabe? De forma super simples. E a mesma coisa que tu não vai poder simplesmente colocar um conteúdo digital para dentro de um cérebro humano e ele vai conseguir entender aquilo lá como se, sabe, ele tivesse aprendido de fato aquele negócio. Então ele fala que esse tipo de coisa que o Neuralink, essa parte do Neuralink não é verdadeira, sabe? Alguns outros avanços que podem acontecer, ele disse que ele não é contra os outros avanços, sabe? Avanços, tipo assim, ele disse não necessariamente de chips, sabe? Mas algumas espécies de implantes, assim, realmente pode trazer alguma espécie de benefício para a pessoa. E ele acha que essas coisas vão caminhar junto com os exoesqueletos e tal.
Mas agora, parte do discurso do Elon Musk, ele fala que simplesmente é uma mentira, sabe? Não funciona. Eles não falaram especificamente do espaço sideral. Eu gostaria de ver alguém realmente também abordando aquilo que eu falo de que eu não entendo porque que as pessoas são tão obcecadas em falar que sobre viagem no espaço, sendo que não tem qualquer comprovação de que a raça humana é capaz de viver no espaço sideral, sabe? Tipo, pelo contrário, a gente sempre vê que a raça humana, se ela sair do planeta Terra, ela começa a passar mal, ela começa a ficar doente, ela começa a se fuder rapidamente, sem muita demora. Mas então, né? Esses deles não mencionaram, mas o negócio da Neuralink, eles falaram, ele falou especificamente, tipo assim, o Elon Musk também ele não cria nada, né? Todas essas marcas que hoje em dia as pessoas associam ao Elon Musk, nunca ele é o iniciante desses projetos, sabe? Seja porque ele realmente acredita nesses projetos ou ele tá fazendo só um processo assim, de marketing, sabe? Realmente eu não sei o quão, sabe, apaixonado ele é por essas indústrias que ele decide se tornar representante. Mas agora, a Tesla, ele fala que ela foi, o cara lá, o Miguel, ele fala que foi desenvolvida por 3 alunos deles e alguns desses alunos ele já tinham uma certa, tipo, divergência, por causa que realmente ele fala assim, são os projetos que ele não fala que são interessantes, mas ele não vê viabilidade para aquilo lá funcionar, para ajudar as pessoas. Ele entra permitindo esse discurso, né? Que existem 2 formas de ciência sendo feita, é gente que quer fazer ciência para conseguir dinheiro e gente que quer fazer ciência porque está realmente buscando alguma espécie assim, de avanço. Pode ser demagogia ou não, daí eu não conheço esse cara, para eu botar minha mão no fogo por ele, mas eu realmente acredito que existem esses 2 tipos de cientistas, sabe? Tem gente que está interessada em fazer pesquisa e aparecer com algo útil e realmente aplicável, funcional para a vida humana, e tem outras pessoas que só querem realmente, sei lá, tornar um projeto deles rentável e o objetivo final seria lucro, sabe? Mas eu realmente acho que que existem os 2 tipos de pesquisadores nesse mundo, né? Então ele disse que alguns dos alunos dele que formaram como é que é a mesma empresa que eu tô falando até agora, a Neuralink, tipo, já tinha um objetivo mais de fazer grana mesmo, entendeu? E ele já dirigiu desses caras, só que a maioria desses caras nem tá mais na empresa. E o nome que mais tem a ver com essa Neuralink é o Elon Musk. E ele disse: esse negócio aí de download de conteúdo e upload de conteúdo não vai funcionar dessa forma, né? Então, eu já tô chegando perto de 1 hora de programa. Acho que eu só vou fazer um encerramento por aqui. E se tiver mais alguma coisa que eu quero falar sobre esse papo, e dou continuidade do próximo programa, sabe? Acho que eu só posso encerrar mencionando assim que uma das coisas assim que. Outra das coisas, né? Que esse cara mencionou que eu penso que legal, que é o tipo de coisa que eu também menciono, mesmo a gente sendo pessoas bem distintas, com realidades e vivências bem distintas, foi quando ele pegou e falou assim que ele vê que dentro da área dele, sabe, acho que a pergunta era especificamente sobre Deus, e ele começa com uma resposta que indica que ele é ateu barra agnóstico, sabe? Que ele fala, tem uma relação muito boa com Deus, Deus não acredita em mim, eu também não acredito nele, sabe? Então é uma resposta ateia ou agnóstica, eu diria, né? Só que depois ele faz os crescimentos que, tipo, que quando ele era mais jovem, ele era bem ferrenho contra essas questões, sabe? Para mim, ele disse que ele era bem aquela coisa assim de ser, pelo que dá pra entender, que ele era bem de pregar pró-ateísmo, digamos assim. E daí ele disse que o tempo foi passando, ele foi vendo certas coisas, ele foi refletindo. Pelo que, pelo que eu entendi, não passou por uma experiência realmente transformadora desse ponto de vista espiritual, sabe? Mas pelo menos ele foi é, estreitando assim as descrenças dele, sabe? Tornando elas assim, bom, quem sabe tem coisas a mais do que eu posso ver, do que eu posso entender, do que eu posso compreender. Mas uma coisa que ele menciona, por causa que ele menciona assim, porque eu vejo que parte das pessoas que fazem ciência são muito dogmáticas, sabe? Elas tratam a ciência como se fosse uma religião. E eu nunca quis me tornar uma dessas pessoas, sabe? Eu sempre quis usar a ciência como ferramenta para buscar por melhorias, por avanços, para ver se, ah, né, o que mais eu poderia descobrir e provar para os outros. Só que tem um monte de gente que, na hora de lidar com a ciência, usa ela cheia de dogmas, cheia de, isso não tem como acontecer, isso é impossível. Isso, sabe? Simplesmente a pessoa praticamente vai contra aquilo que ela mesma está descobrindo, sabe? Ela está encontrando evidência que sugere coisas novas e ela começa a se limitar e tudo mais. Então ele fala, eu vejo muita gente que trabalha com as ciências que são muito dogmáticas, são praticamente religiosas e tudo mais, né? E é o tipo de coisa que eu já mencionei aqui também, né? Não faz muito tempo que eu fiz um programa especificamente sobre dogma científico, sabe? De pessoas que
Eu acho que esse daí é o verdadeiro trabalho de cientista, sabe? E a neurociência, para mim, é interessantíssima nesse quesito, porque é uma área que o que os caras costumam falar é, olha, a gente não sabe, sabe? Porque muitas das coisas eles já estão descobrindo, eles já sabem, mas é tudo, em questão de proporção, o cérebro ainda é um tremendo mistério, sabe? Esse cara daí mesmo disse que ao longo quando ele começou a fazer testes para identificar neurônios e tudo mais, na época lá, isso foi nos anos 80, sabe? Antes dele como é que é mesmo que ele falava? Esqueci o nome do cara. Tipo, me lembro o nome do cara, mas não lembro qual é o nome que ele chamava o cara. Não era tutor nem mestre. Coordenador, se não me engano, sei lá. Mas ele e esse superior dele, assim, que começaram a fazer testes com 10, 20, 30, 40 neurônios ao mesmo tempo, sabe? Fazer um mapeamento. E isso daí ainda é cerca de 5% dos neurônios, né? O número que ele falou, que também acho que é bom para terminar esse programa, daí deixar aberto para um próximo gancho, quem sabe, né? Que é que o número de neurônios que existe dentro do nosso cérebro é maior do que outra coisa que a gente... Neurônios não, de células. De células que existem dentro do nosso cérebro é maior do que qualquer outro corpo vivo que a gente tem conhecimento, sabe? Eu não sei quantos bilhões, 8 ponto não sei quantos bilhões de células dentro do nosso cérebro, e a gente só consegue compreender cerca de 5% delas, tipo, mapear, entender exatamente o que uma dessas coisas afeta. Ele fez uma comparação dizendo que nós temos células dentro do nosso cérebro equivalente à quantidade de galáxias que tem no universo, sabe? Então eu achei daí um paralelo bem bizarro, sabe? Tipo, para quem não é ateu, então é ainda mais, tipo assim, é uma coisa que ainda eu sendo uma pessoa espiritualizada, entendeu? Eu tenho que dizer que esse tipo de associação é muito, sabe, eu não sei o termo certo, eu vou dizer, digamos, encantador, sabe? Tu compreender que dentro do teu cérebro, dentro da tua mente, sabe? Aqui no meio, que é um lugar que basicamente eu falei para vocês no programa anterior, que é a coisa mais fantástica, mais incrível que nós temos. Obviamente que os neurocientistas concordam nisso também, sabe? Aquilo que a gente usa para falar com os espíritos, falar com as entidades, falar com os seres vivos, falar com os mortos também, sabe? A nossa ferramenta para se comunicar com Deus também, sabe, de uma certa forma. Enfim, é o cérebro, e o cérebro, ele é tão gigantesco, sabe, entre aspas, né, em questão assim de dadas as devidas proporções, sabe, o cérebro é tão imenso, é tão vasto quanto aquilo que a gente define como o universo, que muita gente até chamava ele de infinito, de tão grande que ele é, sabe? E tanto tendo essa realização, né, ou essa interpretação do que é o cérebro humano, para mim cada vez mais fica mais evidente que essas coisas todas assim não são contraditórias, sabe? É simplesmente pouco a pouco a gente consegue entender o quão mágico é o nosso cérebro, a nossa consciência, a nossa imaginação e as coisas ainda que nós vamos poder realizar e conquistar. Não sem pagar preços caros, sabe? Não sem ir tropeçando ao longo da estrada, mas com certeza eu realmente acho que vale a pena acreditar que coisas boas estão por vir, os famosos dias melhores virão, sabe? Eu pelo menos gosto de acreditar nisso. Então é isso aí. Quem me vê até o final, espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.